Fala pessoal, um bom dia. E aí, como vocês estão? Pessoal, então, como havia já falado, essa primeira aula é um pouco para a gente entender dentro de um todo como que é esse atendimento, né? Um, um atendimento onde a gente consegue olhar a pessoa como um todo. E para isso, então, eu dividi esse processo em três aulas, tá? Na primeira aula, a gente vai estar falando então sobre como, né, o emocional, né, como o físico, desculpa, né, como o físico ele pode estar afetando as nossas emoções, ou seja, uma sobrecarga intestinal, uma sobrecarga tóxica, uma sobrecarga química, né, como que isso pode estar gerando uma alteração emocional, tá? Essa é a primeira aula, tá? A segunda aula eu vou estar falando um pouco para vocês como o nosso emocional mesmo, né, afeta todo um funcionamento interno, né, de tomada de decisões, tudo mais, e além disso, como as nossas emoções também influenciam no nosso físico, tá? E a terceira aula é onde nós vamos estar falando sobre a parte espiritual, tá? Onde como que isso está dentro de nós, né? Como que isso atua dentro de nós e como que eu faço muitas vezes para acionar isso, treinar isso mais dentro de nós, tá? Então tá bem legal. Eu espero que vocês aproveitem, tá? Vai ser muito legal então essa sequência de três aulas, tá? Então para quem não me conhece, eu sou o Pedro Lazarim, tá? Sou fisioterapeuta e atuo principalmente nessa área psicoterapêutica, tá? Olhando principalmente o olhar emocional para sintomas e doenças, mas também todo esse aspecto biopsíquico e espiritual também, beleza? E se a gente pensar assim nessa missão que eu levo para minha vida é realmente ajudar as pessoas a compreenderem seus processos internos, né? Encontrarem um sentido para sua vida e recuperarem a autonomia emocional. E é muito importante a gente entender um sentido para a vida, mas também um sentido para aquilo que cada um está passando, né? Muitas vezes uma, uma dificuldade, por exemplo, né? Uma dificuldade relacional, certo? Uma dificuldade relacional, é, qual o sentido disso? Ou seja, o que eu posso tirar de melhor dali, sabe? Tem uma tem um autor que eu não vou lembrar o nome agora, ele até brinca, né? E eu não sei se vocês já ouviram isso, mas fala assim: se eu espremer uma laranja, né, o que eu vou sair dali? O que eu vou tirar dali? Né? E ele faz uma pergunta para a turma. E em resumo, né, se eu espremer uma laranja, eu só vou poder tirar laranja, né, o suco de laranja ali. E mesmo que eu queira, se eu espremer mais, se eu mudar a forma, se eu fizer tudo isso, eu só vou conseguir tirar dali o suco de laranja. E aí tá, né? Quando a vida nos traz alguns desafios, sejam eles de qualquer ordem, a vida ela tá nos espremendo, 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 espremendo. E ali, o que que a vida vai tirar de mim, né? Será que só coisas ruins ou se eu parar e acionar principalmente essa parte espiritual, eu começo a entender aquilo que de melhor eu tenho, né? Aquilo que de melhor eu tenho. E essa é a parte mais importante nossa, né? Quando eu falo assim, as sessões que eu conduzo é justamente para que a pessoa tome consciência daquilo que é o melhor dela. Em que muitas vezes ela não está conseguindo olhar para isso, entende? Sabe? Quando a gente está vivendo uma fase ruim, um grande desafio, é, é muito notório, e eu me incluo dentro disso também, um olhar sempre para as coisas que a gente não tem, ou que a gente não está conquistando, não está conseguindo, sabe? Porém, talvez a grande sacada é justamente a gente perceber o que nós já temos. E que talvez quando a vida está nos espremendo,
é justamente para a gente tirar algo daquilo que nós já temos e melhorar aquilo. Às vezes não é aquilo que nós não temos, mas justamente aquilo que nós temos que nós podemos dar uma melhorada. E isso é sensacional, tá? Então, assim, quando eu pensei em fazer essas 3 aulas, elas têm esse objetivo, tá? Alguns objetivos, principalmente trazer consciência, né? Sobre o que eu faço, que muitas vezes muitas pessoas ainda não sabem direito, mas também que todos possam correlacionar essa parte bio, que é o corpo, o psíquico, que é o emocional, com o espiritual também. Fazer esse mix, entendendo que nós seres humanos somos uma unidade, né? Mas que dentro de nós temos essas separações, tá? E aí que mora o grande ponto, assim. Já teve algum momento da sua vida em que você percebeu que o seu corpo ele é capaz de influenciar nas suas emoções? Eu deixo essa pergunta para vocês refletirem. Teve algum momento que vocês já perceberam? Sei lá, uma dor que você estava sentindo influenciou nas suas emoções? Provavelmente você vai parar, você vai lembrar de momentos que você estava com dor, que você ficou mais irritado, ou você ficou mais cabisbaixo, você ficou mais sensível. Várias situações, né? Às vezes, o sono. Vamos pensar, né? Para quem teve filho ou passou por alguma dificuldade ali, que teve privação de sono, como que ficou o emocional ali? Percebe? E daqui a pouco nós vamos falar mais de algumas deficiências específicas, né? Às vezes, quando você está mais tempo sem se alimentar, né? Tem uma hipoglicemia. Como é que você fica? Como é que tá esse processo dentro de ti? Como é que o seu emocional se comporta com tudo isso? Então é muito importante a gente perceber que ah, às vezes a gente olha tanto só para as emoções, mas a gente esquece que às vezes se eu não organizar o físico também, eu vou continuar sendo estressado, eu vou continuar passando por algum problema. E quer ver uma situação muito específica e muito legal? Eu atendi um rapaz que veio e falou, cara, eu tô muito irritado, eu tô muito irritado. E ele estava correlacionando essa irritabilidade com o trabalho, que tava, tava mais puxado, tinha muita cobrança, questão de meta e tudo mais. Então ele falava, putz, eu tô muito irritado, cara. E aí eu acabo ficando muito irritado no trabalho, mas o que mais me dói é quando eu estou muito irritado, por exemplo, com a minha esposa, com os meus filhos e tudo mais, e que eles não têm culpa disso. Mas conforme a gente começou a conversar, a gente percebeu que ele ficava uma janela muito grande sem se alimentar, sabe? E aí que acontecia o grande problema, né? Ele estava tendo um pico de hipoglicemia e isso estava levando ele a uma profunda irritabilidade, né? Então, assim, foi interessante porque eu só dei essa sugestão para ele. Falei, cara, pega ali é, em um determinado horário do dia e faz essa pausa. Que seja para você só engolir alguma coisa, sabe? Come alguma coisa ali. E foi muito interessante, porque conforme ele teve um pico ali, né, glicêmico, acabou a irritabilidade. Ele melhorou o foco, né, melhorou o seu desempenho, que ele é um cara bem focado e bem trabalhador. Então percebe, o físico alterando profundamente a parte emocional. E racional também, né? Porque estava atrapalhando também a parte de foco e de desempenho ali dele. Então percebe o quanto é importante a gente entender que essas duas coisas vão estar interligadas? O físico
alterando o emocional, mas o emocional também alterando o físico. Percebe isso? E o quanto isso é importante, né? Olha só, o emocional, tá, não flui quando o corpo está sobrecarregado. Olha só como isso é interessante, né? Ele não dá, gente, sabe? Não dá pra gente pensar, né, numa parte emocional, sendo que o meu corpo está totalmente sobrecarregado. Um fato disso, sabe, é quando a gente tem alguma deficiência nutricional, tá, mineral e tudo mais, tá, que pode estar gerando às vezes ansiedade, apatia, né? Eu não sei se todos já estudaram um pouco, mas quando a gente olha para um intestino inflamado ou para o aumento da permeabilidade ali do intestino, sobrecarrega também a nossa mente, então pode também gerar ansiedade por conta do intestino, tá? Excesso muitas vezes de estimulante ali, como a cafeína, o açúcar, tá? Então, tudo isso, toda essa parte nutricional, ela pode afetar muito o meu intestino, certo? Ou, é, e como consequência, eu posso ter alguma deficiência na absorção de algum nutriente, de algum mineral e tudo mais, e isso gerar então toda aquela alteração emocional que eu estou vivendo. Olha como isso é interessante. Então, não adianta a gente, que eu já vi muitas pessoas chegarem e ficar focada apenas no emocional, não preciso melhorar meu emocional, preciso ter consciência, preciso fazer alguma coisa, mas tem um autoabandono, né? Abandona seu corpo. Não dá, entende? Não dá. Então, pensando no nosso corpo mesmo, é a nossa primeira parte a ser trabalhada. Entende? É o primeiro ponto a ser olhado, né? E é tranquilo para a gente trabalhar ele com as bases, né? A base que eu falo assim, que é o clássico, uma boa alimentação e atividade física. Querendo ou não, quando a gente fala da atividade física, é importante entender, nós temos um corpo e esse corpo foi feito para se movimentar. Então, nós temos que fazer o básico, né? Lara, quanto tempo? Então é muito importante a gente trabalhar esses dois pontos, tá? É, entender que quando a gente tem, até por conta de todas essas facilidades alimentares que a gente tem, a gente não se alimenta bem e a gente está mais sedentário, tá? Nós temos então uma propensão muito maior de ter um intestino inflamado, isso gerar um excesso de inflamação no corpo e assim aumento inflamatório, dores, né? Sobrecarga mental, da ansiedade, ou seja, eu não consigo ficar muito tempo também focado, tá? É, por consequência, eu fico mais sobrecarregado mentalmente e tudo mais, e aí eu começo a buscar, aí já é mais para a aula da semana que vem, onde, ou seja, eu começo a ficar mais frustrado e a minha tendência a partir dali é buscar situações de prazer, né? E aí são os vícios que eu vou estar falando mais na aula que vem, mas que tem muito a ver com isso, né? Eu tenho uma alimentação que me dá um prazer momentâneo, mas que não é rico nos nutrientes que eu preciso, né? Como consequência, aquilo me sobrecarrega, às vezes eu não durmo bem, não descanso, minha mente fica sobrecarregada, eu não rendo muito, entra num processo já de uma frustração, numa autocobrança, faz menos ainda, né? Então, percebe como, se a gente analisar bem, o físico, ele é extremamente importante.
E se a gente não analisa, né, conversando ali com o cliente, com o paciente, o que nós vamos fazer? Entende? Se eu não converso com o meu paciente sobre essa parte física, né, como é que tá a alimentação, como é que tá o sono, como é que tá é, atividade física, você já fez um exame de sangue recente, traz ali, pelo menos avalia se as coisas estão pelo menos dentro de uma certa normalidade, mesmo que você não seja especialista, né? Mas olhar um pouco para tudo isso ajuda muito. Eu diria assim que é o passo inicial para uma boa terapia. Entender que o físico está em ordem. Beleza, agora então vamos olhar para essa outra camada. Porque senão eu já vi muitos casos, né? De uma terapia ficar não funcionar muito bem, não ter um bom resultado. E às vezes não é a terapia em si, às vezes o terapeuta é bom, o psicólogo é bom, mas falta o físico, falta olhar um pouquinho pro físico, tá? Isso é essencial. E aí a gente olhar pro físico, por exemplo, eu utilizo essas três ferramentas e eu vou explicar um pouquinho elas por cima, que vai ajudar muito com alguns exemplos também, né? Por exemplo, quando eu olho para a TSB, né, Transformação Sistêmica Biológica, a gente pegar e trazer ali a origem emocional, né, de um sintoma ou doença, é muito interessante porque a gente começa a ter clareza de que, dependendo do que eu estou vivendo ou que eu vivi no passado, tá? O meu corpo ele vai gerar então uma sobrecarga, tá? E isso muitas vezes pode trazer sintomas ou doenças, certo? Então, por exemplo, se eu vivo durante um período muito longo, tá? De um conflito em que eu não estou conseguindo resolver, e aquilo fica na minha mente, no momento em que meu corpo ele precisa armazenar aquilo, racionalizar esse processo e ele não consegue, chegando numa barreira, ela ela extrapola essa barreira, é quando o meu corpo começa a se alterar. Ou muitas vezes, né, uma questão puramente traumática mesmo, né, uma situação muito específica, né, uma demissão, uma separação, um assalto, uma, uma briga muito específica, situações muitas vezes de herança, enfim, tem tantas histórias, né, que a gente pode tá trazendo. A notícia muitas vezes de um diagnóstico, né? Então tudo isso pode alterar profundamente o nosso sistema interno. O sono altera, a digestão altera, o humor altera, a memória altera, a disposição altera. Porque pensa que o seu corpo e a sua mente, eles se adaptam para lidar com aquela situação, né? Eu vou estar falando um pouco mais disso na aula, na próxima aula, tá? Mas entendam, tem uma forma da gente olhar para isso. A própria logoterapia, né? A gente vai estar entendendo muito sobre o sofrimento humano. Eu vou estar falando mais dela na terceira aula, tá? E principalmente a questão do sentido da vida, né? O quanto as pessoas perderam isso, né? E quando as pessoas não têm um porquê viver, nenhum para que viver, elas perdem um pouco a referência, elas perdem um pouco a referência e o foco fica totalmente material, né? Ou seja, o sentido da minha vida é comprar uma casa. Aí eu compro a casa, acabou, né? Ou quantas pessoas, não sei se vocês já conheceram, né? O foco ali pra mim é me aposentar. Aí se aposenta e morre, porque não tem mais o porquê tá vivo, né? Então é muito importante. E muitas vezes a falta desse sentido
a falta de conseguir encontrar algo a mais adoece muitas pessoas também. Mas nós vamos falar disso mais para frente, né? E também a parte sistêmica, né? As memórias, as predisposições, comportamentos, todo esse processo que nós herdamos, não diz quem somos, mas herdamos. E que se não tomamos consciência disso, muitas pessoas seguem um padrão totalmente repetitivo da situação, tá? Então tudo isso são áreas que a gente olha e a gente percebe que isso pode também trazer um adoecimento, tá? Isso é muito importante. E olha só, essa pergunta para vocês aí, você já notou o seu corpo reagindo a algo emocional antes mesmo de você entender o que estava sentindo? Tá? Sabe quando muitas vezes aconteceu algo, você acorda no dia já, talvez com algum sintoma, alguma situação ali não muito boa, seu corpo já está reagindo, você fala, meu, mas não fiz nada, né? Talvez seja emocional, né? Mas eu não sei por que isso está acontecendo. Já pararam para pensar sobre isso? E isso acontece muito, 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 muito. Ou, agora pensando nessa aula, será que eu, eu tenho alguma sobrecarga física que está causando essa irritabilidade? Será que eu tenho uma sobrecarga física que está causando essa apatia, essa falta de disposição? Será que tem uma coisa física que está causando esse estresse e essa ansiedade? Percebe? Isso também acontece. E hoje, por exemplo, já tem áreas da medicina trabalhando sobre isso, né? Tem vários nutricionistas também trabalhando dentro disso, tá? Então, não que o terapeuta ele precisa fazer tudo isso, mas ele precisa ter pelo menos um pequeno entendimento sobre isso e talvez indicar para um bom nutricionista, para um bom médico, para trabalhar essa parte orgânica, entende? Então, isso é essencial, gente. E uma coisa importante, tá? Da gente, da gente pensar ali. Pensando em tudo isso que nós estamos falando ali da parte, da parte física, né? Então, será que existe, tá? Será que existe alguma, ou seja, eu vou trazer agora para vocês alguns desequilíbrios, né? Os desequilíbrios e algumas coisas que podem acontecer, né? E que talvez quem for assistir agora ou for assistir depois pode se identificar, né? Por exemplo, olha só, a falta de magnésio pode trazer ansiedade e muitas tensões, né? Eu não sei vocês, mas às vezes até pouco tempo atrás eu recebia muita. Ah, toma magnésio, magnésio é bom. Ah, toma magnésio, magnésio é bom. E eu ficava, pô, mas por que o tal do magnésio, né? Mas é justamente isso. O magnésio ele vai trazer toda essa sobrecarga, a falta dele, né? Vai trazer toda essa sobrecarga. Então percebe, novamente, o físico, né, gerando uma alteração, né? Pico glicêmico, né? Que é essa parte que eu falei, pode ser tanto uma hipoglicemia, uma hiperglicemia, né? Levando a irritabilidade, pensamento acelerado, tá? Então, como eu falei daquele exemplo, aquele cara estava tendo uma hipoglicemia, levando a toda aquela irritabilidade. O corpo dele estava lutando para ter açúcar. Né? Então a mente começa a alterar. Lembrem sempre que o cérebro ele utiliza muito desse açúcar, muito da glicemia, tá? Então, ou seja, se eu começo a diminuir esses níveis, ele vai começar a ficar acelerado e principalmente a irritabilidade, tá?
A inflamação intestinal, né? Ou seja, toda a sobrecarga que a gente vê na parte intestinal, levando a uma desmotivação, uma apatia, tá? Então, por isso que é tão importante. Dentro de tudo que eu estou falando aqui, basicamente tudo passa pelo intestino, tá? Porque tirando o pico glicêmico ali, que muitas vezes eu preciso apenas me alimentar melhor, né? Mas o intestino em si, hoje a gente vê muito isso, né? É, essa inflamação gerando alguns problemas físicos mesmo, né? Aumentando a permeabilidade, entrando mais toxinas, o intestino não conseguindo é, é, encontrar ali, né, dentro daquele receptor, uma que essa toxina não pode atravessar, ou seja, a permeabilidade faz com que ele passe e gere ainda mais processo inflamatório. Isso gera sobrecarga mental, tá? Então é muito, muito importante a gente olhar um pouquinho para isso, tá? E o excesso de cortisol, tá? Pensamentos acelerados, catastróficos, dificuldade de conexão e empatia, tá? O cortisol é o hormônio da vez, né? Todo mundo fala sobre o cortisol. E é muito importante a gente pensar, né, que ele pode estar vindo sim de uma sobrecarga emocional? Pode. Mas se a gente pensar, olha só, uma pessoa que está com uma inflamação intestinal e ela está mais desmotivada ou muitas vezes ela está mais irritada, gera também um aumento do cortisol para conseguir lidar com toda essa situação, né? E o cortisol, num período muito curto de tempo, né? Uma situação específica, ele é ótimo, tá? Mas, ou seja, se eu estou levando isso a um tempo muito grande, isso traz muito malefício, né? Aumenta muito o processo inflamatório e todos os processos que a gente for ver, desde aí trazendo parte física a princípio, tá? Parte digestiva, circulatória, memória, sono, todo esse processo ele é alterado com excesso de cortisol, tá? Então, ou seja, o estresse físico gera um estresse emocional e que gera aumento de cortisol e que isso vai gerando toda essa consequência, tudo que a gente está vendo hoje em dia, né? Os burnout da vida, excesso de ansiedade ou indo para uma linha da apatia, uma depressão, tá? Então, quando a gente olha para todo esse processo, tá? A gente precisa entender o quanto o físico é importante para o emocional, tá? Essencial, gente. E aí, assim, né? Algumas sugestões, mas que é o básico, tá? Sem pensar em grandes situações, tá? Situações bem básicas. Um sono bem estruturado, sabe? Ou seja, eu tenho uma hora para dormir, eu consegui ter aquele pré-sono muito bem amparado, sem muita luz visual, sem muita luz em casa, deixar uma penumbra, ter atividades ali pelo menos uma hora antes, atividades mais leves, uma respiração, uma leitura, oração, né? Conversas mais tranquilas, né? Então, muito importante o sono, tá? É, toda a questão que já houve alguns anos atrás de dormir pouco, de produtividade, o sono é essencial. Fala, Pedrão, saudade de ti, tem que marcar o nosso cafezinho ali, hein? Né? Então, essencial, gente. Hidratação, né? Essencial para que tenha um bom funcionamento do nosso corpo, da parte celular, de toda a parte orgânica do nosso corpo, hidratação, tá? Uma alimentação mais anti-inflamatória, tá? Então, tudo isso que nós estamos conversando é o básico, tá? É o básico, né? A gente conseguir movimentar nosso corpo com uma boa atividade física, com uma boa mobilização, né? Ou seja, quando a gente olha um corpo que está travado, um corpo
que não tem uma boa movimentação, que não tem uma boa estruturação, isso acaba também levando a toda essa alteração emocional. Percebe o quanto o físico, né, é importante, tá? E aí entra o ponto que eu ia falar para vocês, ó. A terapia sozinha, ela ajuda até um determinado ponto, mas ela não sustenta quando um corpo está inflamado ou sobrecarregado, né? Assim como uma boa nutrição, né, ela ajuda, mas ela não se sustenta com o emocional fragilizado, né? Então, são duas áreas ali que eu falo, a biopsíquica, né? Elas se casam muito, ou seja, trabalhar muito bem o físico ajuda muito no emocional e trabalhar bem o emocional também pode trabalhar muito o físico. Então, por isso que é muito, muito, muito importante, né? Então, você pensar assim, qual é a área do seu corpo que você sente que mais interfere no seu emocional hoje? Será que são as dores? Será que é o problema intestinal? Será que é uma alergia que você tem? O que você percebe? Será que é uma hiperglicemia, uma hipoglicemia? Será que é esse excesso de cortisol? Será que é alguma deficiência mineral que às vezes você nem sabe até hoje? Né? Então, é muito importante a gente olhar e entender toda essa questão física, tá? Essencial. E lembrando, hoje era pra gente olhar o físico, tá? Na semana que vem eu vou estar trabalhando, olhando junto ali mais a parte emocional, certo? Ou seja, os traumas, conflitos, os padrões de comportamento, as decisões que a gente tem, tudo isso, o quanto isso também pode estar afetando o nosso físico, né? E muitas vezes essa talvez o grande ponto mal hoje em dia, né? É justamente aquilo que eu falei para vocês, essa deficiência nutricional, tudo mais, fazendo com que a pessoa busque sempre por um movimento de prazer, né? E aí a frustração levando a pessoa a buscar esse movimento de prazer que é na comida, no celular, na sexualidade e em tantos outros lugares, né? Levando aos vícios, buscando aquele excesso de dopamina imediata, né? Para dar aquele pico, aquela respirada. E existem caminhos muito melhores, tanto a nível emocional, nível espiritual, que leva ou direciona essa pessoa para uma vida mais organizada, uma vida que faz mais sentido, tá? Então, lembrem disso, na importância dessa parte física. Se isso faz sentido para vocês, meu, compartilha isso com amigos e familiares. Essa aula ela vai ficar por um tempo, depois eu vou tirá-la do ar, mas aproveitem, assistam, veja se faz sentido, faz um exame de sangue ali, avalia como está a sua vida e veja o que dá para fazer de diferente, que pode trazer tanto benefício para você, tá? Então, um ótimo dia, ótima semana e semana que vem tem mais, tá? Um abraço, fiquem com Deus.